Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Jurídica, um projeto aqui do TDA, Tirola Duarte Advogados. Estamos aqui mais uma vez, acompanhado do meu pai e sócio do Tirola Duarte Advogados, Dr. Francisco Tirola, para falar de mais um tema muito interessante, um tema que vem chamando muita atenção, que está em voga aí no momento e que acho que a gente vai ter muita coisa para conversar e debater. Nosso convidado de hoje é um velho amigo, né? Estudou comigo na faculdade. Você vê que os primeiros convidados são só pessoas que estudaram comigo na faculdade. Foi meu veterano na faculdade. Ele que me fez entrar para jogar os esportes na faculdade. Me ajudou muito e hoje está com o próprio escritório, Dr. Fábio Cata. E aí, tudo bem? Bom dia, Matheus, pessoal. Bom dia. Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer estar aqui, um pouquinho nervoso, né, como sempre, mas é um prazer tentar explicar um pouco, falar um pouco sobre reforma tributária, é um assunto bastante complexo e vai dar bastante repercussão nos próximos anos, então acho que todas as empresas, as pessoas também precisam saber um pouquinho sobre o assunto para se atualizar, para saber como que isso vai impactar também os seus negócios. Acho que é um assunto muito importante. Acho que é um assunto muito interessante hoje em dia, tá muito aí no momento, né? Mas antes disso, vamos falar um pouco de você, Cata. Eu chamo ele de Cata, ou Fábio, depende, cada hora eu chamo de um nome, né? Deve ser um dos poucos que te chama de Fábio, Sim. Né? Então, vamos falar um pouco de você. A gente estudou junto no Mackenzie, você é um pouco mais velho. Uhum. Quando eu entrei, você já devia estar na metade, por aí. Sim. E você trabalhou, pelo que eu sei, você trabalhou desde sempre num escritório só e agora montou o seu, é isso? Quase sempre num escritório só. Como começou a minha carreira jurídica. Segundo ano da faculdade, eu fiz o meu primeiro estágio num escritório menor. Um escritório que um antigo professor do colégio me indicou para uma amiga dele. Aí eu fiquei ali em 2014, um ano nesse escritório. Aí escritório menor, passa um tempo, você meio que já aprendeu tudo ali que aquele lugar poderia te proporcionar. Não tinha tanta complexidade também os assuntos. Aí depois de um ano eu mudei, aí eu fui para um escritório grande. Fiquei um ano nesse outro escritório grande e depois eu saí e fui pro meu terceiro, eu acho que o principal escritório que me moldou ali para minha carreira. Fiquei ali até o final da faculdade, nos últimos 2 anos da faculdade eu fiquei naquele escritório. Saí de lá quando eu me formei e fui para primeiro lugar, um escritório que eu trabalhei como advogado mesmo, foi um terceiro, também era um escritório menor. Fiquei um ano lá. Durante todo esse tempo eu trabalhei com direito civil, contencioso civil. Você começou no civil? Eu comecei no civil, no civil, adorava processo civil e tudo mais, na faculdade era a minha matéria favorita. E sempre foi direito civil, eu gostava, adorava, falei, putz, vou seguir isso para sempre agora. Fiz especialização em direito processual civil também, depois que eu me formei no Mackenzie. E depois de um ano já nesse outro escritório como advogado, um sócio daquele antigo escritório que eu estava trabalhando, ele me mandou mensagem numa sexta-feira, eu nunca me esqueço, estava indo para a praia. No caminho da praia ele me manda mensagem, ao mesmo tempo a gestora de RH me manda mensagem. Era o sócio da área tributária, que a gente já se conhecia ali no escritório, a gente não tinha uma relação próxima. Porque o escritório ele tinha 2 lados, né? Então eu ficava de um lado, do lado esquerdo, a área dele ficava do lado direito. A gente se conhecia ali, se dava bem, mas a gente não era próximo, de se conversar e tudo mais, mas a gente se conhecia e eu tinha uma boa relação com outros sócios ali que era mais do lado esquerdo. Então ele precisava de alguém naquele momento que cuidasse do contencioso tributário dele, que era a parte que ele tinha acabado de virar sócio lá no escritório também, ele estava montando a equipe dele, reestruturando a área, então ele precisava de alguém para cuidar do processo dele. E processo, ele sabia que eu fazia pós em processo civil, já tinha recomendação da minha antiga chefe do contencioso para cuidar da carteira processual dele. Aí ele veio com a sugestão, o interesse de que eu fizesse parte da equipe tributária na parte do contencioso. Eu falei para ele, fui bem sincero, olha, não sei praticamente nada de direito tributário. Faculdade a gente tem ali 2 semestres, um ano de direito tributário, a gente aprende, entre muitas aspas, princípio tributário e processo tributário administrativo. E só.
Aí ele falou, putz, não tem problema, eu te ajudo, eu te ensino e ao mesmo tempo eu tenho que correr atrás, né? Porque não dá pra deixar na mão dele me ensinar, porque no dia a dia, na correria, não tem como. Às vezes não tem tempo. E aí, conversei com ele, conversei com outro sócio do escritório também, o dono do escritório. Pensei muito e falei, se for pra mudar de área, eu acho que o momento é agora. A área tributária também é uma área que eu pensei, não dá pra ser hipócrita aqui também. A área tributária, eu pensei ali, putz, questão financeira, acho que a área tributária é uma área interessante. Sim. Falei, se for pra arriscar, vou arriscar agora. Aí eu aceitei a proposta, fui lá pro escritório, mudei totalmente de área, de ramo. Primeiro dia foi um caos. Me passou o documento ali, eu não esqueço. Eu lendo o documento, eu sei qual era até o processo que eu tava fazendo ali pro cliente. E eu lendo aquilo e eu pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não sei o que é o direito tributário, não sei. Mas aí foi, um dia após o outro, aprendendo. Ele também, o Rodrigo, meu sócio hoje, meu antigo chefe, agora meu sócio, depois de tantos anos. Ele foi me ensinando e ao mesmo tempo terminei a pós de processo civil. Logo em seguida comecei uma pós em direito tributário também na GV, porque precisava também. Fiz curso de direito tributário no Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT. Eu e vários estagiários ali que estavam na faculdade, e eu ali do lado deles aprendendo junto com eles. E aí, em paralelo, lendo, estudando, depois da pós de direito tributário, também fiz curso de contabilidade, porque contabilidade é muito importante para o direito tributário, pelo menos eu entendo que seja muito importante, até para a gente conseguir ajudar mais as empresas, entender melhor o negócio das empresas. E aí a gente vai estudando e não para de estudar. Direito tributário, eu acho que não tem como a gente parar de estudar. Cada hora tem uma coisa nova no direito tributário, né? Todo dia tem algo novo. Aí a gente tem Constituição Federal, Lei Complementar, Lei Ordinária, Instrução Normativa, Portaria, aí você muda a portaria, Receita Federal muda o entendimento. Todo dia tem uma novidade e a gente tem que estar sempre atualizado. Uma vez a gente estava no Ano Novo com uma amiga nossa, e ela trabalha no tributário também. E ela estava ali no intervalo entre Natal e Ano Novo, a gente estava ali, e ela mexendo no computador, trabalhando. Aí eu, nossa, mas você tá com tanta demanda nesse intervalo entre o Natal e o Ano Novo? Ela falou, no tributário é onde os caras soltam todas as portarias e decretos entre o Natal e o Ano Novo, que ninguém tá prestando atenção em nada. Exatamente. Aí eu falei, e ela falou, e a gente precisa ficar atualizando os clientes, e sai uma atrás da outra. Eu falei, meu Deus do céu. Final de ano ali, para virar o ano, ter uma novidade, Receita Federal publicar instrução normativa nova para mudar entendimento, medida provisória no último dia do ano ali, é comum, todo ano tem. Aí toda hora muda. E aí você tem que ficar, você deu uma orientação pro seu cliente numa semana, na outra, às vezes você pode dar outra. Você fala, já mudou. Exatamente, você tem que estar atualizado, porque, por exemplo, mudança do governo Bolsonaro pro governo Lula, agora nesse último. O governo Bolsonaro tinha alterado a questão de alíquota de receitas financeiras. Tinha reduzido as alíquotas. No dia seguinte que o Lula tomou posse, veio um novo decreto, não lembro exatamente, que majorou as alíquotas das receitas financeiras. Num dia diminuiu, no outro dia subiu e as empresas... E aí, o que a gente faz? Aí tem que respeitar o princípio de anterioridade, não tem... Aí começa a entrar com um monte de ação judicial para aplicar o decreto da época do governo Bolsonaro. Aí tem discussão, vai pro STF, até que depois o STF decide... que eles quiserem ali no fim do dia. Que bagunça, hein, direito tributário. Mas é uma área... Bom, primeiro, parabéns pelo currículo exemplar. Obrigado. Agora, me parece novo, não sei quantos anos você tem, mas é novo, deve ser mais ou menos a idade do Matheus. Era um pouquinho mais velho que eu. Já passou por várias experiências aí, né? Deve estar aí comparando com seus amigos que estudaram com você deve estar entre os 2% dos que a maioria, depois que para a faculdade, acaba a faculdade, uns quer fazer concurso, outros querem, mas eu estou vendo que você está aliando toda a parte teórica do aprendizado da faculdade com a prática também, né? Está bem na frente, parabéns. Obrigado. Eu acho que a área tributária,
concordo com você que é muito difícil, cada dia é um leão. Eu trabalhei num banco muitos anos e no banco o banco é controlado pelo Banco Central e tem um manual de normas internas, quer dizer, MNI. Todo dia sai uma resolução e todo dia está mudando, implementando ou modificando alguma coisa. Era uma loucura, não, a gente. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que talvez você não vai conseguir responder agora de pronto, mas é uma coisa mais para você pensar. E isso é fruto de uma experiência que eu tive em 93. A minha área é trabalhista. Sim. Eu fiz mestrado na PUC, trabalhista, enfim, minha especialidade é trabalhista. É uma das questões que surgiu em 93 e surgiu em função de um acordo que nós fizemos no escritório, acordo famoso, que foi uma ação casadinha para homologar e não pagar imposto uma rescisão que o Abílio Diniz fez com o antigo ministro Bresser Pereira, que era conselheiro dele. Um valor absurdo para 93. E nós, como é que fala? Nós usamos uma brecha que tinha na lei, fizemos esse acordo e toda 100% indenizatória, não teve encargos. Não teve nem imposto de renda, nem contribuição previdenciária, nada disso. Aí acendeu uma luz amarela no judiciário. E aí eles editaram um provimento, se não me falha a memória, 0193, depois virou 0196. E nesse provimento, o Tribunal Regional do Trabalho solicitou um parecer, na época, um dos 3 maiores juristas tributários, junto com o Ives Gandra, Roque Carrasa, era um desses, eu não lembro o nome, mas eu tenho aqui. Para saber se havia tributação ou não. O tribunal que fez esse pedido. O tribunal fez. E aí o tribunal se baseou muito tempo com base nesse parecer. Olha que interessante. Se eu continuasse fazendo pós na PUC, eu ia fazer doutorado, e esse tema seria da minha tese. Sim. O que ele dizia? Não tem que tributar. Olha que coisa interessante. Não tem que tributar, não é tributável. Por quê? Porque o pagamento feito em função de uma sentença judicial que reconheceu um ato ilícito praticado pelo empregador, ou seja, não paguei hora extra, não paguei isso, não paguei aquilo, blá, 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 isso ficou caracterizado que foi um ato ilícito. E o Congresso Nacional não tem legitimidade para legislar sobre ato ilícito. Se é um ato ilícito, é uma indenização. Então, ele não tem legitimidade. Então, toda lei que foi editada, então se aplica lá a ato ilícito. Ele dava como por exemplo, jogo do bicho, Sim. Tráfico de drogas, e deu vários exemplos. Falou, se fosse assim, teria que tributar também. Sim. E o tribunal, por muito tempo, manteve esse entendimento. E aí, o que o tribunal fez? Para não lesar o cofre público, o tribunal falou, não, se é um ato ilícito, reconhecido pela sentença, então que se penalize o empregador e não o empregado. Então, aí era assim. Se o empregado tinha direito a receber 100 mil, até então descontava 27% de imposto de renda, mas não sei o que, ele recebia 60%. O que o tribunal fez? Falou, não, sobre os 100 mil, a empresa vai pagar o imposto. Então, a condenação é 100, a empresa vai ter que pagar os 100 para o empregado e depois recolher o imposto de renda e o INSS sobre esses 100. Isso perdurou por uns 3 anos. E aí voltaram atrás, depois acho que é com o provimento 0196, e mandaram descontar, voltou a descontar do empregado. Fizeram um lobby lá em Brasília e voltou a descontar do empregado. Mas eu sempre tive isso na cabeça. Eu sempre tive essa dúvida. A legislação tributária se aplica a esse tipo de fato gerador, ou seja, o fato gerador decorreu de um ato
ilícito praticado lá atrás, reconhecido judicialmente e condenando o empregador. Então, para mim, é perfeito isso. Eu guardei esse parecer, tá aqui em algum lugar, acho que uma caixa que o Matheus escondeu aí. Depois, se quiser, te dar uma cópia, que é uma matéria muito interessante. Imagino. Entendeu? Como é que o Congresso Nacional teria legitimidade para aprovar uma lei para que fosse aplicada num ato ilícito? Como? Lavagem de dinheiro. Como? Isso. Como você falou, não sei responder de bate-pronto mesmo. Não, é para estudar, é uma matéria legal. Mas isso me lembrou de um negócio, de um assunto, acho que uma das poucas coisas que eu me lembro da área de direito tributário da faculdade, que era o professor Sabag, não sei se você teve aula com ele, que era um princípio lá da pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro, se eu não estou enganado. Então, é irrelevante se o dinheiro veio de uma atividade ilícita, se é de tráfico de drogas, se é qualquer outra venda de arma, qualquer ilicitude que possa ter vindo, que antes ele comentar também, jogo aposta, que agora aposta é legal, mas não importa de onde veio, você teve um acréscimo patrimonial decorrente de uma atividade ilícita, pelo menos em teoria, para fins de imposto de renda, você poderia ser tributado. Para fins de INSS, aí eu já não tenho essa certeza, mas para imposto de renda, se você teve um acréscimo patrimonial, você deveria ser tributado, independente de onde veio. Se veio de uma atividade lícita, independente dessa questão. Mas para fins de contribuição previdenciária, eu já tenho dúvidas. Mas é um tema, um tema bacana para você fazer um doutorado, defender uma tese. É difícil, é complexo. Você envolve não só a questão tributária, você envolve questão de direito do trabalho, de previdenciário, direito civil, eventualmente até criminal envolve. Legitimidade do Congresso para legislar isso, né? Exato. Bom, pecunia non olet, agora eu lembrei quando você falou. Ele falava bastante isso, professor mesmo. Eu tive aula com ele no finalzinho, eu acho. Ele é muito, pelo que eu sei, muito importante na área do direito tributário, o professor Eduardo Sabag, né? Dá aula em vários... já vi vários livros dele também. Eu lembro que eu peguei na época o livro dele. Ele é bom. Ele é muito bom, né? Ô Cata, e aí falando em direito tributário, né? Eu acho que o tema que está mais aí na mídia e que está bombando é a reforma tributária, né? Quanto à reforma tributária, Cata, tenta explicar um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente como é que começou isso, assim, o direito tributário no Brasil, assim, tem muito imposto, então as pessoas ficam perdidas, e eu imagino que a reforma veio para tentar, assim, simplificar, e talvez não tenha simplificado tanto. É isso que aconteceu. A gente tem que voltar uns passos atrás antes para a gente entrar na reforma tributária, que de fato a gente tem muitos tributos, muitos impostos aqui, e a gente vê na mídia todo dia, mais um novo imposto, mais um novo imposto, mais um novo imposto. A gente precisa, antes de falar da reforma tributária, a gente precisa contextualizar algumas grandes bases de incidência que a gente tem hoje no nosso direito brasileiro. A gente tem uma base de incidência que é a receita, que é o grande exemplo, é o imposto de renda, que todo mundo paga. A gente tem a folha de pagamentos, que tem uma contribuição previdenciária, temos vários tributos incidentes sobre a folha de pagamentos. Nós temos a propriedade, né, o patrimônio, aí a gente tem ITBI, IPTU, ITCMD, e a gente tem o consumo, que o foco da reforma tributária agora é o consumo, que são os tributos incidentes sobre o consumo, que é ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Energia Elétrica e Serviços Interestaduais, o ISS, o PI, que é o Imposto sobre Serviços, de competência do município. A gente tem o PIS e a COFINS, que são contribuições também, e o IPTU, o IPI. Então nós temos hoje 5 tributos ali que incidem sobre o consumo: o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Cada um tem as suas particularidades. ICMS é o imposto estadual,
Então a gente tem 27 estados hoje em um território, cada um tem a sua alíquota, sua competência, sua alíquota, tem algumas regras gerais, mas cada um tem seu entendimento sobre o assunto. ISS, a gente tem mais de 5 mil municípios, então em tese a gente poderia ter 5 mil legislações diferentes. Muitos municípios são pequenos, não tem nem... acaba tendo empresas do Simples Nacional, então acaba simplificando. PIS e COFINS são regras muito similares, federal também, mas tem muita discussão do que pode tomar crédito de PIS e COFINS, alíquotas e tudo mais. E o IPI, que também, sobre o imposto industrializado, que tem as suas alíquotas diferenciadas, cada setor, cada atividade tem uma alíquota específica. Então, o empresário, ele precisa entender um pouco sobre todas elas, e é muito complexo, e a legislação é muito antiga também. Então, nossa tributação hoje, nossa legislação é um retalho. Então, a gente tem legislação de 87, que é alterada em 92, 93, 95, 2000, e vai alterando, e cada hora vai alterando a legislação, e o contribuinte tem que ir aprendendo, tem que estar atualizado de todas essas alterações, porque ele precisa aplicar na atividade dele. Então, hoje a gente tem uma grande variedade de tributos complexos, cada um com a sua complexidade, e a reforma tributária veio, em tese, para simplificar. O discurso do governo é que, de fato, ele veio para simplificar, e a ideia do governo é simplificar esses 5 tributos em 3, né? Então, hoje, a reforma tributária sobre o consumo, que é o que tem hoje da reforma tributária, substituir o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS e o IPI por outros 3 tributos, que seriam contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, que seria de competência da União Federal, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é uma responsabilidade, né, de competência dos estados e dos municípios. E também criou-se agora o imposto seletivo, que é um terceiro imposto, terceiro tributo, que é um tributo para incidir sobre operações que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Cigarro, veículos, aeronaves, bebidas feitas à base de açúcar. Então é uma forma de se utilizar o tributo como se induzir ou deixar de incentivar uma certa atividade. Então a ideia hoje é substituir todos esses por esses 3. E essa reforma tributária vem de discussões há mais de 20 anos. Tiveram vários textos, né, para alterar a Constituição, as regras tributárias. E um ponto que agora me lembrei também, né, eu falei de substituir os 5 tributos, um deles era o IPI. Na redação original, o IPI ele ia ser extinto, mas com as alterações que teve ali, lobby no Congresso Nacional, pelos empresários e pelos estados ali que compõem a Zona Franca de Manaus, o IPI ele vai continuar existindo para aqueles materiais, para aqueles produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus. Então o IPI ele deveria ser extinto, mas ele vai continuar existindo para algumas atividades, alguns bens específicos. Então já é o que a reforma queria trazer de simplificação. Com a sua base ali, a gente já sabe que vai ter uma complexidade por conta dessas regras específicas da Zona Franca de Manaus. Não, e você falou algo que é muito importante, até que eu acho que as pessoas talvez não entendam isso. Mas a reforma está substituindo os impostos sobre consumo. Então tinha 5, virou 3, mais o IPI para aquela Zona Franca de Manaus específica. Exato. Eu acho que as pessoas acham que a reforma está transformando todos os impostos em apenas 3. Não é isso. Mas o IR segue, o INS, as contribuições sobre a folha segue. Então, assim, eu acho que isso, a mídia, o jeito que ela divulga, o pessoal fica pensando, agora é só 3 impostos, ficou mais simples e tal. Não é bem isso, é 3 impostos sobre os impostos que incidem no consumo. Perfeito. E o IPI, né? Que você falou agora que é da Zona Franca de Manaus, mas aí como se aplica apenas àquela zona ali, acho que vai ser um que vai ser menos falado, né? Eu vejo muito que você falou, IBS, CBS e o outro que é IVA, isso? O imposto seletivo. IVA é um nome que é o Imposto de Valor Agregado. Que o IBS e a CBS, eles são um imposto sobre valor agregado, que é aquilo que ele comprou e ele agregou algum valor naquela mercadoria, naquele serviço, e aí ele está dando um outro valor. Comprou por 100, ele melhorou ele produziu um novo produto, melhorou aquele produto,
vai vender a 200. Ele precisa pagar o imposto sobre aquele valor que ele agregou, que é aquele 100. Esse impostão, IVA, é isso? IVA. IVA. Ele substituiu qual? O IVA é como se fosse o IBS e o CBS, é isso? Isso. É que o IVA é o que é conhecido mundialmente, que é o Value Added Tax, que é o VAT, que é o Imposto de Valor Agregado. E aí, então, o nosso IVA brasileiro é o IBS e a CBS. Mas isso o IVA não é um terceiro tributo. É como se fosse uma categoria que eles colocaram... Eu acho que o imposto, para eu entender, o imposto é o IBS e o CBS. Isso. E o que eles são? Eles são um IVA, eles são um imposto sobre valor agregado. Então, mas atualmente qual... Para o empresário, por exemplo, que compra matéria-prima, transforma essa matéria-prima num produto e vende o produto. Vai incidir o IVA. Isso. Tá? Hoje incidiria o quê? Hoje só o ICM na venda e o IPI, alguma coisa assim? Exatamente, aí depende da atividade, mas para a indústria pagaria ICMS, IPI, PIS e COFINS, que agora vai ser substituído pelo IBS e pela CBS. E aí os prestadores de serviço que pagam hoje atualmente o ISS, PIS e COFINS, vai passar também a pagar o IBS e a CBS. E isso em termos de alíquota na reforma melhorou para o empresário ou não? Primeiro ponto sobre a alíquota que é importante é comentar que a gente não tem hoje uma alíquota definida pelo governo federal. A reforma não definiu a alíquota dos impostos ainda. A lei complementar previu que isso ia ser estabelecido depois. Entendi. A reforma tributária em tese começa no ano que vem, a gente não sabe a alíquota. Entendi. A gente tem algumas expectativas, alguma que vai sendo noticiado na mídia, vai ser 26,5%, vai ser 28,7%, o Brasil vai ter a maior alíquota do mundo, mas hoje a gente não sabe. Na lei complementar tem uma previsão específica de que a alíquota deveria ser limitada a 26,5%. Mas a gente não sabe se isso de fato vai ser aplicado porque a Receita Federal, os órgãos ainda não estabeleceram qual que vai ser essa alíquota. Você falou algo aí que me chama muita atenção. Então a gente está há basicamente 2 meses por aí da reforma tributária começar a ser aplicada e a gente não tem a alíquota do CBS e do IBS. Exatamente. A gente tem um grande período de testes também, né? No que vem não vai começar 100% a reforma tributária. Isso é importante. A gente vai ter um período de transição bem longo, né? Que vai começar em 2026 para de fato a gente ter um novo sistema tributário 100% rodando, implementado só em 2033. Então é importante que em 2026 a gente tenha um período de teste, que é uma fase de teste do IBS e da CBS, que eles precisam estar destacados na nota fiscal, mas você não precisa fazer o pagamento desse tributo. É mais um período de teste para a Receita Federal e para o conselho gestor que vai ser criado para o IBS, né? Que o CBS vai ser de competência do governo federal e o IBS vai ser competência dos estados e municípios. Então, quem que vai cuidar da arrecadação, fiscalização de cada um desses novos tributos são entes diferentes. Então, a CBS a gente vai ter a Receita Federal e o IBS a gente vai ter a competência de um conselho gestor que está sendo criado agora por uma lei complementar que está em tramitação ainda no Congresso Nacional. Então, ainda tem esses 2 entes também que vão cuidar da arrecadação e da fiscalização. E a gente vai ter um período de transição, que é de 2026 até 2032. Para 2033 a gente tem... Para ver se na prática funciona. Exatamente. E até para eles calibrarem qual que vai ser a alíquota efetiva que eles vão aplicar para cada um desses 2 tributos. E o modo que o governo pensou da prática da reforma tributária, para ver se funciona, é que nas notas venha o imposto, mas não precisa contribuir, só para ver ali quanto que vai ficar, se a alíquota é boa, se não sei o quê. É exatamente isso. 2026 vai ser esse período de teste que ele vai ter que destacar na nota fiscal 1% de IBS e CBS, sendo, se eu não estou enganado agora, 0,9% de CBS e 0,1% correspondente ao IBS. Então esse imposto vai ter que estar destacado na nota e o empresário que cumprir essa obrigação acessória de destacar na nota, ele não está obrigado ao pagamento. Entendi. Mas se você não cumprir essa obrigação acessória, você vai poder eventualmente ser cobrado pela Receita Federal. Pela Receita Federal. Mas eu acho muito difícil as empresas acabarem sendo cobradas porque os sistemas que já estão sendo alterados,
layout de nota fiscal de serviço, nota fiscal de comércio, de venda de mercadoria, elas já estão sendo alteradas também. Então, basicamente, o empresário ali, o contribuinte, ele vai ser meio que obrigado a emitir a nota fiscal indicando esses novos campos nas notas fiscais. Tipo, a página da internet não vai deixar ele avançar se ele não... Basicamente vai ser isso. Se ele não colocar ali a alíquota. Basicamente vai ser isso. E o terceiro qual que era? Era o IBS, CBS e qual que era o outro que você falou? O imposto seletivo. O imposto seletivo, que aí é o que você disse que é para as atividades que o governo não incentiva. Esse a gente tem alíquota? Também não. Também não, mas se eu não estou enganado, no projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados e no Senado, eles estão prevendo que a alíquota seja limitada até 2% só. É uma alíquota que não vai dar crédito para quem adquirir, é mais para desincentivar mesmo a compra de cigarro, de bebida açucarada, de carros, aeronaves, tudo mais, bens que são prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde. E aí eles estão querendo criar uma limitação de 2% dessa alíquota. E na reforma eles têm um rol taxativo de quais são as atividades que não é incentivada, é isso? Hoje tem ali um rol, não lembro exatamente qual artigo, mas tem veículos, aeronaves, posso pegar aqui depois pra gente ver certinho, mas veículos, aeronaves, bebidas açucaradas, cigarro, daí tem um termo mais genérico lá, produtos tabagistas, se eu não estou enganado, e alguns outros itens, aeronaves e entre outros. Sei. Fábio, eu acho que penso assim, o pessoal que eu conheço, quando surge o assunto de reforma tributária, basicamente eles querem saber assim, eu acho que isso é importante você deixar patenteado isso aqui, porque isso pode ajudar bastante o pessoal que vai assistir os nossos vídeos. Sim. Por exemplo, você disse que o IVA se fala numa alíquota de 26,5%, mas não tem nada definido ainda. Sim, exato. Tá, e ele vem na substituição de quê? IPI? Do ICMS. ICMS. ISS. ISS. PIS. COFINS. E o IPI. IPI, certo? Isso. E o IPI com a particularidade dele específica. Quanto à Zona Franca de Manaus, né? Exato. Isso. Manaus. Isso aqui, somando todas as alíquotas hoje existentes, ICMS é quanto? Arredondado para 18. 18. Mas varia de 18 a 20. ISS 5, é isso? 5. O teto. PIS 3. Aí depende do seu regime tributário, que aí o PIS e COFINS ele pode ser cumulativo ou não cumulativo. Aí no cumulativo seria 3,65, os dois, né, combinados, e o não cumulativo 9,25. 9,25 não cumulativo. Não cumulativo, exato. Então o máximo que a gente teria aí no pior dos cenários, somando todos... E tem o IPI ainda, que aí varia de 3,25 até, sei lá, tem até mais de 20, dependendo do produto. Então você tem 3,25, eu vou ter 12,50, 15,50, assim uma soma... Uns 40% aí. Tá, uns 40%, mais ou menos 40%. Então eu estaria substituindo, em tese, 40% por 26,5%. Em tese. Porque eu acho que isso é o que eu vejo nas discussões assim, tá bom, eu pago hoje 5% de ISS, quando eu vou pagar depois? Porque para o empresário ele quer que simplifique a questão financeira para ele, né? Se vai ser melhor ou não. A primeira pergunta é essa, tá bom, hoje o meu ônus é de 40% aproximadamente, vai cair para 26,5%, sim. De uma forma bem simplista seria isso. Eu acho até complicado falar que desceria de 40 para 26, porque, por exemplo, prestador de serviço é 5% de ISS e hoje a grande maioria dos prestadores de serviço está no regime não cumulativo de PIS e COFINS. Aí paga 5 mais 3,65, 8% um prestador de serviço, porque ele não paga ICMS nem IPI. Então, de 8% de uma carga tributária para ele aumentaria. Ele vai aumentar para aproximadamente 26%. Isso. Então, setor de serviços,
muito provavelmente é o maior impactado negativamente que pela seria o reforma nosso tributária. caso, por exemplo. Que seria o nosso Eu caso. acho que para simplificar é assim, você simplificando de uma maneira até um pouco chula, né? Mas assim, você paga menos de 25%? Pago. Então para você vai ser prejudicial. Você paga mais de 25%? Pago. Então para você vai ser benéfico. Provavelmente. Os grandes beneficiados, assim, que eu estou entendendo ali, são as indústrias. As indústrias é muita complexidade, a indústria paga ICMS ali a 18, paga mais IPI a 5, a 9 de IPI, então a gente já tem 27, mais PIS e COFINS de 9,25, 27, 36 arredondando, de uma tributação ali, uma carga tributária de 36, reduziria em tese para 26, 27 ali. Então a indústria, ao meu ver, seria a grande beneficiada, porque pode ter uma redução de carga tributária. E a gente tá falando desses 26, 27, e dificilmente estaria abaixo disso, né? Dificilmente. Então, até um outro ponto importante. As alíquotas, eles vão ser definidas pelo Senado, né? Vai ter um valor que vai ter um mínimo e um máximo que vai poder ter cada ente pode ter, por exemplo, a Receita Federal no CBS vai poder estabelecer a sua alíquota num limite de, chutando aqui, tá? De 5 a 9. Muito provavelmente a Receita colocaria ali num valor alto. E aí o IBS, que é uma junção de ICMS e ISS ali, né? Porque tem que ter a alíquota de cada município, vai ter a sua alíquota, cada estado vai ter a sua alíquota, que vai integrar a alíquota de IBS. Então vai ter um parâmetro ali que vai ter um mínimo e um máximo que cada um vai poder estabelecer a sua alíquota, porque os entes hoje têm a sua independência e com a reforma tributária foi uma luta grande ali para eles terem um IBS consolidado também, foi que eles mantivessem a sua competência de poder definir a sua alíquota. Então o município de São Paulo vai poder estabelecer a sua alíquota, o estado de São Paulo vai ter a sua alíquota também. E aí essas duas combinadas vai dar a alíquota do IBS final. Então, quer dizer, vai ser, principalmente no IBS, vai ser muito complexo chegar à alíquota de cada... Eu entendo que assim, o estado nenhum vai querer diminuir o que já está cobrando. Sim. Então, se aqui em São Paulo é 9 mais 5, no estado e nos municípios, vai continuar 9 mais 5, no mínimo. No mínimo. Não vai querer perder receita. No mínimo, acho que até para isso que eles brigaram, para que fosse competência deles, para que eles não perdessem, para que não viesse o governo e reduzisse, eles perdessem a receita. Como na sua visão o maior beneficiário seria a indústria, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma indústria de fertilizantes. Então ela é fertilizantes, ela fornece isso para o agro. Não sei se o agro vai ter algum incentivo nessa coisa toda. Então ela compra a matéria-prima, que é, sei lá, um exemplo, calcário, enfim, tem um monte de coisa aí que eles compram e agrega valor nessa matéria-prima, transforma-se em fertilizante e vende para o agro. Perfeito. Não deixa de ser uma indústria, só que é uma indústria, com certeza, é uma indústria voltada a como é que fala? A vender para o agro, só agro. Agronegócio. E aí quando você entra nesse negócio, é um negócio super interessante, que assim, você tem a indústria que fabrica fertilizantes, que eles falam, acho que o termo é assim, abaixo da terra, e outra que é na folha, acima da terra. São coisas totalmente distintas. As matérias-primas são diferentes e o produto final também. Esse pessoal, em tese, ele vai pagar os 26%, vai ter um benefício aí provavelmente de uns 10%, e pode ter algum outro incentivo por estar fornecendo agro, porque ela está dentro do grupo do agro. Perfeito. Ou não, né? Então é uma coisa assim que eu acho que, Matheus, você que fez pós em agro, está fazendo, já terminou? Eu já terminei. Já terminou o pós em agro. Eu acho que é muito importante talvez você se alinhar com o Fábio e começar a estudar muito essa coisa da reforma tributária no ambiente do agro. Sim. Nós estamos
com o nosso escritório lá em Barretos, a gente tem clientes da área do agro, a gente tem clientes da área de indústria que, não sei, também acho que poderia estudar muito isso, pensando nos nossos clientes primeiro, porque a gente tem cliente lá, por exemplo, indústria metalúrgica. Sim. O pessoal tem joint venture com China. Então traz produtos da China. Sim. Entendeu? Agrega valor nesse produto e vende para o Brasil inteiro. Salvo o melhor juízo, daqui a um ano eles vão estar na Europa. Vão começar a distribuir e vender na Europa. Então acho que é uma coisa que você poderia se juntar com o Marcos aí, especializar nisso, vocês dois, entendeu? É um bom nicho. E trabalhar nisso. Faltam 2 meses, né, para entrar em vigor, e no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, o empresário vai falar assim: o que eu faço agora? O contador vai falar: como foi o contador lá? Eu não sei o que eu faço. Então é muito importante isso. Fica aí um conselho, uma sugestão. Mas pelo que eu entendi também, assim, tem muita coisa para ser definida ainda, mesmo que falte 2 meses. E pelo que eu entendi que você falou, que as empresas, independente do nicho, o que elas precisam fazer quando virar o ano é apenas inserir nas suas notas ali o campo dos impostos, do IBS e do CBS, mesmo que elas não vão contribuir. Sim. Apenas inserir ali para que o governo... Então, assim, na sua pergunta aqui eu entendo, assim, o que eu preciso fazer? Virou o ano, a reforma está em vigor. Basicamente, o que você precisa fazer até então é isso, é na sua nota ter o IBS e o CBS lançado. Não, mas não para aí. Eu acho que eu, como sou mais velho... O ponto 1 é você emitir a nota da forma correta para você conseguir manter a sua atividade. Porque se não emitir a nota, você não vai conseguir nem manter a sua atividade. Mas além disso, as empresas já precisam começar a se preparar, fazer cálculos, planejamentos, para ver se faz sentido você continuar onde você está hoje. Faz sentido você ver quanto que isso vai impactar o seu fluxo de caixa, quanto que seria se você tem que fazer todos os cálculos para ver como que está a sua atividade hoje, sua operação hoje, e como vai ficar com os novos tributos. É que eu acho que existe uma obrigatoriedade da empresa, até que se defina essa nova alíquota de IVA, a continuar a recolher como recolhe hoje, por exemplo, ou não? É uma faculdade da empresa. Em 2026, ela vai continuar recolhendo os tributos que existem hoje. ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Em 2026 eles continuam. Que vai ter o período de teste só das notas fiscais ali para ver quanto que seria mais ou menos a arrecadação com uma alíquota de teste que foi definida para o ano de 2026. Em 2027, PIS e COFINS deixa de existir e aí a CBS começa a existir 100%. Então ali a partir de 2027 deixa de ter o PIS e a COFINS e passa a ter somente a CBS. Em paralelo, continua existindo o ISS e o ICMS. Aí a gente vai ter essa fase assim, de 2027 e 2028. E em 2029, a gente começa mais um momento de transição, que é o momento em que o ISS e o ICMS eles passam pela fase de transição para o IBS. Então, as alíquotas de ISS e ICMS elas vão ser reduzidas de uma forma escalonada durante esses anos, ao mesmo tempo em que o IBS vai começar a ser exigido de uma forma escalonada também. Entendi. Então, a gente vai ter uns bons anos ali que a gente vai ter 2 sistemas tributários funcionando de forma simultânea. Então isso vai ser muito complexo para o contador, para todas as empresas, porque elas precisam estar preparadas também, fazer cálculos específicos, quais tributos eles precisam calcular. A forma de cálculo também desses tributos são diferentes do que são os tributos atuais. Tem que ver quais tributos vão estar inseridos na base de cálculo um do outro, que isso ainda também tem discussão, se o IBS e a CBS precisam inserir na base de cálculo do ICMS durante esses anos de transição. Então tem muita complexidade que o empresário já precisa começar a estudar também quanto antes, para ele ver como que vai impactar na atividade dele. E
eu acho que é o seguinte, assim, eu acho, primeiro em relação à contabilidade, a partir de 1º de janeiro, ela vai ter que ter o contador vai ter que fazer a contabilidade, vamos dizer assim, legal, e a contabilidade paralela, que seria a futura. Sim. Então, eu estou recolhendo aqui, mas eu já estou contabilizando, fazendo uma contabilidade paralela, para eu saber quanto que eu deveria recolher se já tivesse todas essas taxas. Então eu recolho hoje 40, mas o certo, se tivesse já tudo sacramentado, eu recolhi 26,5. Então um descolamento aí de X. A minha pergunta, a dúvida que eu estou me colocando, estou fazendo pergunta para vocês como se eu fosse um dos empresário, sim. Empresário. Existe na legislação, na reforma tributária, a criação desses impostos novos em substituição dos antigos. O período de validade desses impostos novos, ainda que não tenha as alíquotas, é 1º de janeiro de 2026 ou não? Ele vai entrar gradualmente? 2026 a gente não tem alíquota e ainda não vai ter uma validade mesmo. A gente vai ter aquele período de teste que é 1% que você vai ter que destacar na nota, que corresponde a 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Em 2026, se você cumprir essa obrigação, você não precisa recolher. A partir de 27, que de fato começa a CBS 100%. A partir de 2027, a CBS vai entrar 100% em vigor na alíquota que for definida. Por exemplo, 9%. A partir de 27, a gente já tem 100% de CBS passando a viger aqui no nosso sistema tributário e 100% valendo a CBS. E aí, a partir de 2020 e 2033, a gente tem 100% as duas. Veja se eu entendi corretamente e até para, acho que, resumir, e se é isso mesmo. Então, 26, a reforma está em vigor, contudo, não temos uma alíquota de CBS e IBS. A fim de teste, o governo colocou 1%, sendo 0,9% do CBS e 0,1% do IBS. Que você, em 2026, empresário, vai ter apenas uma obrigação acessória, que é lançar isso na sua nota, sem ter que recolher. O seu recolhimento segue sendo como já é hoje. Como é hoje, exato. A partir de 27, se o governo entender que esse 1% é... Aí, no ano de 26, o governo vai ver se o 1% é ruim, é bom, ou se deveria ser 6, deveria ser 7, deveria... Quando chegar no fim de 26, o governo vai falar, ó, na verdade, juntando as duas ou cada uma, é 10. Aí sim, você muda. Aí você vai ter que recolher o IBS e o CBS esquece o... 27, só o CBS. Só o CBS. Isso. Aí esquece o PIS e COFINS. O PIS e COFINS deixa de existir, só o CBS. O CBS que foi definido ali durante 26, qual é a alíquota. Exato. Aí, a partir de 28 e 29, vem uma graduação saindo o ICMS e o ISS e entrando o IBS no local. Então, por exemplo, vamos supor assim um exemplo, eu contribuí a 10 ISS e ICMS. Aí vai entrar, por exemplo, o IBS que você vai contribuir 2 e agora você vai contribuir 8. Aí daqui a pouco vai ser 4, 6. Exato. É isso que vai acontecendo. E aí, a partir de 2029. De 29. A partir de 29 que o IBS começa a substituir o ICMS e o ISS. Aí a partir de 2029 a gente vai ter os dois simultaneamente. A gente vai ter empresário pagando o ICMS, um pouco reduzido, se não estou enganado, com uma redução de 20%, e o IBS, você vai começar a recolher 20% do que seria o IBS. 2030, o ICMS reduz mais 20% e o IBS sobe mais 20%. 2031, sobe mais 20%, depois o ICMS reduz 20% e o IBS aumenta mais 20%. Eu acho que esse esclarecimento que você trouxe da prática e de como vai acontecer o andamento da reforma é muito importante, porque eu acho que as pessoas, eu acho que muita gente talvez entendesse que 26 virou, ele ia ter que recolher outro imposto de uma vez. E eu acho que deu a entender assim que vai ser é complexo, vai mudar muita coisa, mas vai ser feito tudo bem devagar, assim. Vai bem devagar, não, mais ou menos, porque quando você complexo. coloca numa escala industrial, assim, óbvio que é muito rápido, mas assim, um ano uma coisa, outro ano outra, outro ano outra. Nós estamos falando aqui, basicamente, da legislação. Eu quero puxar isso para o nosso ambiente. Uhum. Então,
Vamos viajar no tempo, estamos em 2029. 2030. 1º de janeiro de 2030. Tá. A partir de 1º de janeiro de 2026, todos os nossos clientes industriais, as indústrias, começaram a discriminar na nota o valor 9%, 1%, sem recolher. Sim. E na outra ponta eu estou recolhendo meus 40%. Sim. Tá bom. Eu estou aqui 1º de janeiro de 2030, o cliente chega para mim e fala, olha, hoje está resolvida a reforma tributária, a minha alíquota caiu realmente de 20% para 26% no total, só que eu quero restituir o que eu paguei a mais desde o dia 26, desde o dia 1º de janeiro de 2026. O que eu faço para isso? Então, esse é o que vai... O que você pagou a mais dos antigos tributos, do PIS e COFINS. Dos antigos, porque a reforma, em tese, ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. Perfeito. Tá, mas eu, por um problema do Congresso, do governo, não estava estabelecidas as alíquotas, eles queriam fazer um teste, um piloto, eu informo 10%, 20%, mas estou pagando 40%. Tá bom. Quer dizer, o problema não é meu, o problema é do governo. Aí chega lá na frente, o governo fala assim, não, em 2030 fala, realmente ficou naqueles 10%. Mas durante 4 anos eu recolhi 40%. Pelo que eu entendi, em 26, aí você não recolheria nada. Não é que eu não estou recolhendo nada, estou recolhendo o antigo. É que não, ainda, está recolhendo ainda está vigente o antigo. Está vigente o antigo. Está vigente o antigo. É esse o ponto que eu quero chegar. Está vigente em que sentido? Tá bom, porque a lei diz, mas pô, já não deveria estar vigente o outro? Não, eu acho que assim... Em benefício da indústria... eu entendo o seu ponto, assim, mas eu acho o seu ponto é assim, pô, se a reforma já vai estar vigente, então eu deveria estar recolhendo... Vocês estão fazendo um período de teste em que eu poderia já estar recolhendo menos do que eu recolho hoje em dia. Então eu gostaria de restituir o que eu recolhi a mais, mas eu acho que é parte do período de teste, entendeu? Não, mas não sei. É o período de transição ali pra gente substituir 100% de um sistema para um novo sistema. O que vai acontecer muito provavelmente é assim, neste ano você recolhia assim, no ano que vem você recolhia assim, no outro você recolhia assim, e agora você recolhe assim. Tá, perfeito, já entendi tudo isso. Entendeu? Quanto a isso, eu não conheço todos os princípios constitucionais, todos os princípios tributários. Entendeu? O que eu só conheço assim da anterioridade, né? Você não pode, sempre vai incidir a partir do ano que vem. Sim, mas eu já estou dizendo hoje que, olha, a reforma tributária está aí, foi aprovada no Congresso, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, mas, sabe, você vai continuar recolhendo o que você sempre recolheu. Quer dizer, então, reforma tributária, entre aspas. Então, nesse período de aprendizado, de teste, de adaptação, você vai continuar me pagando aquilo. Sim. Embora... por quê? Porque eu ainda não defini taxas, não defini... né? Precisa mudar sistemas, a forma de apuração, então, tudo mais. Embora, você entendeu? A reforma tributária já está em vigor. Se ela está em vigor... Advogado é assim, eu tenho que achar a brecha. Mas a emenda constitucional, né? Porque a reforma tributária ela veio primeiro uma alteração na Constituição, com a emenda constitucional 132. Depois ela veio com a lei complementar 124 em 2025. E na própria emenda constitucional ela já prevê os prazos. Ó, a partir de 2027 inicia o CBS. A partir de 2029 começa o prazo de transição do o tributo novo, né? O IBS começa a iniciar numa forma diferenciada também. Então isso já veio desde a Constituição, esse escalonamento de fases. Qual que é a lei complementar que você disse? É a lei complementar 124 de 2025 e a emenda constitucional 132 de 2023. Tá, então. Não, você explicou. Tá explicado, então. Então, quer dizer, a própria emenda já estabelece quando vai passar a incidir os novos tributos, em substituição aos antigos. Exato. Aí não é possível você entrar com uma ação judicializar pedindo que você pagou a mais. Não sei, talvez. Esse a tributária é duro. Se você pagar o PIS e COFINS nesse período de 2026, se você pagar a maior, você consegue recuperar ainda depois.
compensar com o CBS, o que você pagou a maior. Mas falar que você tributou a maior porque não deveria estar vigente o PIS e COFINS, e sim a CBS, a princípio não, porque a própria Constituição já veio prevendo a partir de janeiro de 2027 inicia o CBS, a partir de 2029 começa o período de transição do IBS. Até 2033 a gente ter de fato o novo sistema tributário 100% valendo. Perfeito. O Cata, e a pergunta, né, que as pessoas fazem, o consumidor final vai ser afetado por isso? Você acha que sim? O que você... Alguns bens podem ter o seu valor reduzido, aí vai depender tudo do material, do serviço que a gente está consumindo. O consumidor final, o que ele vai ter no fim do dia é a certeza de quanto ele está pagando de tributo naquele serviço, naquele bem. Que hoje a gente paga lá, a gente compra alguma coisa, a gente vem com um tributo estimado na nota, a gente não sabe exatamente quanto que a gente tem. Cada setor também tem 200 tipos de incentivo fiscal, então a gente não sabe exatamente quanto a gente está pagando. Com a reforma tributária a gente vai saber exatamente quanto a gente está pagando, porque a forma de apuração também vai ser diferente. Então se eu estou pagando 1.000, por exemplo, para comprar um produto ou um serviço, eu vou saber que daqueles 1.000, 30% aproximadamente é imposto, é tributo. Então, para o consumidor vai ficar mais claro o que ele está pagando efetivamente para o produto, para o serviço e o que ele está pagando para o governo. Então, para o consumidor final, ele vai ficar sabendo mais fácil. Vai ter transparência. E eu uma acho, transparência. E eu acho que é o seguinte também para o consumidor final. Se a empresa, a indústria, eventualmente pagava menos do que antes da reforma tributária e passou a pagar mais, vai aumentar. Se ela pagava mais e passou a pagar menos, vai diminuir. Pode diminuir, porque a gente sabe que não é muito assim. Se o empresário vai passar isso pro próximo Mas se aumentar o imposto, é certeza que provavelmente aquilo vai aumentar o preço. Eu acho que para diminuir depende da concorrência. Exato, depende tudo do mercado. Vai depender do mercado. Mas ele pode entender que ele pode abaixar o preço dele que não tem, então ele vai competir melhor com os outros e os outros vão... Esse é o mercado que vai regular isso. Sim. Agora, eu acho que nesse primeiro momento, eu acho muito importante você, com o Fábio, estudar pensando lá nos nossos clientes, que eu acho que Sim. Com certeza vocês vão conseguir fazer um contrato com eles. Principal, a gente já sabe que o contador disse que está perdido. Uhum. Então, o Fábio fez contabilidade também. Então, fiz alguns cursos, não fiz a contabilidade, mas fiz alguns cursos. Você consegue já entender como é que a reforma tributária vai impactar lá e aqui. Então, isso é uma boa coisa. Você pode, por exemplo, a gente pode propor já dar um treinamento, um workshop, 2 dias lá. Sim. Eu acho que tem bastante esclarecimento que um workshop traria, inclusive essa questão das fases, que eu mesmo não tinha essa ideia quanto às fases. Acho que realmente tem muita gente perdida ainda, porque eu acho que a divulgação midiática ela é meio assim, ela é resumida em virou 3 impostos. Entendeu? E o consumidor, no fim, ele não sabe o que ele está pagando de tributo. Então, o que está agora em foco na mídia é reforma do imposto de renda, que é outra coisa. Eu vou 5 mil reais, vou pagar ou não vou pagar? O dividendo vai ser tributado ou não vai ser tributado? Sim. Hoje, o que está em discussão é isso. E as pessoas vai passando e não... eu acho que até o objetivo desse projeto, do podcast, foi esse, né? Esclarecer realmente juridicamente o que são as notícias que as pessoas veem na mídia, né? Principalmente, por exemplo, da reforma, acho que você esclareceu muito bem, praticamente tudo assim da reforma. Eu realmente aprendi muita coisa aqui agora.
que não tinha muita ideia, até porque não é minha área e tudo mais. Mas acho que ficou muito claro várias coisas quanto à reforma. Eu não sei se você tem mais alguma dúvida da reforma, mas eu ia mudar para um assunto que eu sei que o Fábio é bem especialista e que eu queria comentar sobre. Pode mudar. Você tem mais alguma dúvida da reforma, não? Não, tenho todas. Todas. Tem só mais um ponto de complexidade que eu queria comentar, que alguns setores, alguns bens, alguns serviços vão ter a alíquota diferenciada. Tá? Na própria emenda constitucional e na lei complementar tem alguns bens e serviços que vão ter a redução de alíquota de 30%, 60% ou a alíquota reduzida a zero. Então, nós advogados, a gente tem uma alíquota reduzida ali de 30%. A gente vai ter uma redução de 30% na alíquota. Se isso vai ser muito relevante ou não sabemos ainda, mas algumas atividades, alguns setores, você comentou do agro agora há pouco também, tem uma previsão específica para que produtos agropecuários vão ter uma redução também de 60% ou redução a 100%, eu não lembro agora de cabeça exatamente. Mas aí depende do código da NCM, né? O produto específico que é produzido, que aí o empresário vai precisar ver se o material que ele produz, se o bem que ele produz está dentro desse rol que está na própria lei complementar. Então, em tese é para simplificar, para facilitar a tributação, mas também tem vários produtos que vão ter a alíquota reduzida. Reduzida a alíquota do IBS ou do CBS, reduzida. Entendi. Agora você falou de alíquotas reduzidas, eu me lembrei de uma coisa. Existe um rol de empresas que estão se beneficiando daquela... Como é que fala o nome certo? Redução da folha de salário. Na redução da folha de pagamento. Desoneração. Desoneração da folha. CPRB. Isso acaba com a reforma? Na princípio não, porque não tem relação com a tributação sobre o consumo, e sim sobre a tributação sobre a folha de pagamentos. Até onde eu me recordo que teve uma alteração no ano passado, está em um período também de escalonamento para que deixe de existir essa contribuição previdenciária sobre a folha e as empresas voltem a pagar, deixe de contribuir sobre a receita bruta, né, que é a CPRB, e voltem a pagar sobre a folha de pagamentos. Entendi. Então, isso é uma outra reforma também pequena que tem, só que é outro assunto e também está em período de transição, reduzindo ano a ano, se eu não estou enganado. Ok. Quer dizer, tudo que é do tributário está sempre discutindo e reformando. Tem reforma tributária todo ano, todo ano. O assunto que eu disse que até queria comentar, que eu sei que você mexe muito nessa área, ô Cata, e eu vejo você em Brasília direto, lá, Senado, Câmara, lá, debatendo esse tema, é a questão que a gente chama de imposto verde, né? Você acha que mexe muito com a parte da reciclagem, e eu acho que isso é até um tema que eu também não sei muito, acho que muita gente não sabe, assim, o que seria o imposto verde e qual que é a importância nessa área que você atua tanto aí hoje em dia, e eu já sei que faz um tempo que você atua nessa área. Imposto verde, basicamente, é a forma de utilizar o tributo, o imposto especificamente, ter algum incentivo para atividades que melhoram o meio ambiente, que sejam favoráveis para o meio ambiente. Hoje o que a gente tem são impostos verdes, muito exemplo que tem hoje é o IPTU verde. Alguns municípios, algumas prefeituras, elas dão algumas reduções do IPTU para imóveis que tenham alguma questão ambiental. Eu tenho uma área separada de uma área verde no meu imóvel. Aí depende muito de prefeitura. Imóvel que eu coloquei o sistema de tratamento de água. Imóvel que eu coloquei a energia solar. Imóveis que tem agora coleta seletiva. Então, alguns municípios têm esse incentivo. Eu sei que tem aqui em São Paulo, eu sei que tem em Guarulhos, se eu não estou enganado, São Vicente, Rio de Janeiro, Salvador. São alguns municípios que eu vi que tem esse incentivo, esse IPTU verde. Mas hoje o tributário não é muito bem utilizado como uma forma de incentivar ou desincentivar. Quer dizer, então, dependendo do município, se eu tiver um painel solar lá de energia solar, posso ter meu IPTU reduzido.
pode ser que você tenha. Aí a gente precisa ver a legislação de cada município, se eles prevê esse incentivo, de que forma, como que eu preciso pedir, quais laudos eu preciso apresentar, que também não é de um dia para o outro, agora o meu IPTU é verde, eu preciso. Nós tem todo um procedimento que você Comentei isso porque lá em Barretos a gente tem visto muita casa com painel solar, né? Não sei se lá tem essa Não, lei. Eu acho que isso, pensando lá no exemplo de Barretos, eu acho que vocês podiam criar uma associação dos moradores que tem as placas fotovoltaicas em cima da casa. Cobra lá um valor por mês do associado e vocês vão defender os interesses associados dentro do poder público. Aí você vai para a prefeitura, você alia alguns vereadores, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que pode fazer um piloto lá e depois expandir para todos os municípios. Exato. Isso é uma lei complementar que é criada, é isso? Para que tenha essa previsão? É uma lei no município. No município. No município. Municipal. E aí tem outras questões, né? Eu e meu sócio, né? A gente tem um possível projeto que sai em breve também, que a gente está... O tributo, ele tem o poder de induzir ou desincentivar uma certa conduta, né? Tem o princípio da extrafiscalidade. Então, o governo, ele pode incentivar ou desиncentivar um determinado bem, como é o tabaco, por exemplo, o cigarro. O imposto seletivo, ele é utilizado, tem essa função extrafiscal de desincentivar uma certa atividade. Mas ele também tem ele pode ser utilizado com uma função para incentivar determinada atividade. Não só desincentivar, incentivar também. Hoje, na Constituição Federal, a gente tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente tem artigo específico sobre o meio ambiente, só que a gente não utiliza o tributo hoje, o imposto, como uma ferramenta de você incentivar o nosso meio ambiente. Então, é algo que a gente discute muito lá em Brasília, como utilizar o imposto, o tributo, esses novos tributos, como uma forma de incentivar atividades que fazem bem ao meio ambiente, como é o caso da reciclagem. Acho que não existe uma atividade hoje que faz melhor para o meio ambiente como a reciclagem, que você pega um material ali que é potencialmente reciclável, que poderia acabar parando num lixão, num aterro, e o empresário ele recolhe aquele material e dá vida a ele novamente, ele transforma num novo produto. Então a gente está desincentivando a atividade extrativista, né, que os nossos minérios, todo esse material na natureza, ele é finito, um dia ele vai acabar, e com certeza ele vai acabar, e a gente está reutilizando aquele material que já foi produzido, que já foi feito com base numa matéria-prima virgem, e reutilizando como um insumo reciclado. Então a gente está tentando incentivar que a gente está tentando criar um incentivo para que a atividade da reciclagem seja incentivada tributariamente de uma forma. Então, por exemplo, o material reciclado, para que ele não seja tributado, né, o material reciclável, né, por exemplo, essa garrafinha vai ser jogada no lixo, ela pode ser incentivada para o empresário, para a indústria utilizar esse mesmo material para produzir uma nova garrafinha ou qualquer outro material de plástico. Hoje está muito em discussão sobre canudo, embalagens de plástico. Então, esses materiais eles são produzidos em alta escala e depois eles são largados no lixo e tem uma certa dificuldade você coletar esse material e reintroduzir ele no ciclo produtivo novamente. E uma forma de você incentivar isso é você você tirar a tributação dele e incentivar que o empresário, ao invés de utilizar o material virgem, você utilize o material reciclável. Então, a gente está nessa discussão com o poder público, com os deputados e os senadores, e é uma forma de você utilizar o tributo para incentivar o meio ambiente. Por exemplo, ter um tributo, de fato, um imposto verde efetivamente. Então a ideia de vocês seria assim, por exemplo, em vez de eu sou um empresário que recicla plástico, em vez de eu ir lá na matéria-prima e comprar a matéria-prima que eu vou pagar X de imposto, se eu já pegar o que está na rua, o plástico que está na rua e reciclar, eu pago menos imposto para que então o ciclo da reciclagem ali seja valorizado nesse sentido. Exatamente. Valorizar o material. E aí a ideia já é que isso seja aplicado na reforma com os impostos novos também? Esse é o nosso
nosso projeto, né? O que a gente tá atuando lá em Brasília. Hoje, com a reforma tributária, a reciclagem vai passar a pagar os mesmos tributos que qualquer outro empresário. E o projeto que a gente tem lá em Brasília é que eles deixem de pagar esses tributos para que o material reciclável ele se torne incentivado e que a indústria deixe de utilizar a matéria-prima e passe a utilizar o material reciclável que já está ali circulando na sociedade. E isso faz bem para o meio ambiente, para questões sociais, diversas questões. Uhum. Quando a gente fala em IPTU verde, significa, evidentemente, a prefeitura aprovar uma redução na alíquota do IPTU. Uhum. O que vai impactar, com certeza, a receita da prefeitura. Sim. Uhum. Existe algum incentivo do governo federal para repor essa perda no município ou do governo estadual? Não. Até onde eu me recordo, não. Não. Até onde eu me recordo, não. Então, quer dizer, é uma batalha isso, porque você tem que ter, por exemplo, no exemplo que eu dei da associação, montar uma associação em Barretos dos moradores, dos proprietários, você tem que ter capilaridade, massa, força política para poder o prefeito falar, bom, se eu não fizer isto, eu estou em tese... Porque o prefeito vai pensar na redução da receita dele, né? Não, Exato, mas ele também vai pensar no voto. Ele não pode nem reduzir, assim, de qualquer forma, assim, o tributo, porque senão ele pode ter um processo de improbidade administrativa. Sim, vai ter que ele está reduzindo a receita. Reduzindo. Aí ele precisa ter uma forma de compensação daquela receita que ele está deixando de arrecadar. Ele tem que ver uma forma de mitigar esse prejuízo e recuperar a receita de uma outra forma. Aumentar o meu ITBI. Alguma outra forma ele precisa Quer dizer, você falou algo importante. Tem as duas pontas, tá bom? Você reduz o IPTU, você reduz o morador que colocou ali materiais que incentivam a natureza, o meio ambiente, mas da outra ponta a prefeitura perdeu a receita dela. Uhum. Então alguém tem que repor essa receita da prefeitura. Exato. E aí assim, mas aí a prefeitura vai aumentar outro imposto, aí fica assim meio... Então o governo teria que vir com alguma outra receita para a indústria, né? Para a prefeitura. Pode prever ali na lei orçamentária já uma redução das despesas dele, de modo que ele não vai ser impactado por essa redução de receita. Uhum. Existem algumas formas legais que dá para fazer isso. Geralmente, principalmente no governo federal, vem com uma redução, vem acompanhada de um aumento em alguma outra ponta. Entendi. Acho que você tem, a nível de município, precisa ter coragem, precisa ter vontade e precisa estar preocupado com isso. Por exemplo, vamos dizer que o prefeito faça isso em Barretos e tem uma perda de receita, sei lá, um X. Tá, onde eu vou tirar isso? Exato. Vou aumentar o imposto das usinas de cana que tem aqui em Barretos, na região, porque todo ano elas fazem queimada de cana e isso polui o meio ambiente. Então, exato. Quer dizer, estou incentivando quem está usando energia limpa e estou punindo quem faz, compromete o meio ambiente. Outra coisa. É questão política dele, se ele vai querer... Política, entendeu? Outra coisa, você tem, não sei, as usinas que tem lá de energia elétrica, não sei qual a participação que o município tem nessa área, né, nesses impostos, porque eu acho que são federais esse negócio, entendeu? Mas é um outro caminho. Aumentar, por exemplo, o imposto da EcoPower, por exemplo, que é a fabricante das placas e está no Brasil inteiro, ela é em Barretos. Então assim, por que eu vou te aumentar a EcoPower? Porque com o incentivo que eu estou dando você vai vender mais. É plano, é projeto, é planejamento. Exato. Tem que ter vontade. Por outro lado, o maior capital do prefeito é voto. Sim. Eu acho que é interessante isso, porque eu também não tinha conhecimento de que tinham esses incentivos para questões do meio ambiente. Acho que
quando a gente fala disso, você já imagina que a reciclagem seja algo que já esteja funcionando isso, mas não. Então a reciclagem não tem esse incentivo. A reciclagem funciona independente do incentivo, mas se ela tivesse esse incentivo, seria ainda mais desenvolvida. Ela funciona basicamente porque as pessoas entendem que é algo importante e tudo mais e trabalham para isso. Exato. Mas se ela tivesse um incentivo, com certeza ela ia ser melhor. Uma dúvida que me surgiu, eu não sei se você sabe isso, mas assim, outros países fazem isso? Fazem. A gente tem algum exemplo, vocês estão utilizando para debater isso lá em Brasília, vocês estão utilizando exemplos de outros países, tem um histórico, como é que é esse contexto fora do Brasil, por exemplo? Tem outros países que nem não pagam imposto sobre o material reciclável. E existem outras formas também de você desincentivar, além de você incentivar o material, que outros países não tributam, tem outra forma também de você tributar a mais, por exemplo, o lixão, o aterro. No exterior chamam Landfill Tax, que é um tributo que é cobrado sobre o aterro. Porque se você mandar material para o aterro, você vai pagar um tributo específico para você, de fato, desincentivar que você mande o material para um aterro. Então, existem alguns, não só, eu vou incentivar o material reciclável, mas também tem outras formas de você desincentivar outras atividades que são prejudiciais para o meio ambiente. Entendi. E você sabe algum país que você fala assim, pô, esse país aqui, ele é bom nisso? De cabeça agora eu não lembro, mas eu sei que na Europa existem alguns, na Inglaterra tem, se eu não estou enganado, na Itália, se eu não estou enganado, também tem. Mas agora eu não recordo exatamente especificamente um deles. Não, tem problema. Eu imaginei que fosse na Europa, porque eles ali estão um pouco mais avançados. Eles são bem fortes nessa questão, né? Sim. De meio ambiente, enfim, essa questão social, eles são bem fortes nisso. Cara, eu acho que do Imposto Verde esclareceu bastante. Quando você comentou sobre isso, eu não sabia muito o que era. E me esclareceu o que era. E assim, a reforma tributária, voltando na reforma tributária, né? E aí eu acho que até a gente pode encerrar falando disso. Você, na sua visão, como advogado tributário, você acha que ficou melhor, ficou pior, simplificou, é a mesma coisa? O que você acha disso? Eu acho que a gente vai ter um período muito conturbado até 2033, que vai ser bastante complexo para o empresário lidar com 2 sistemas diferentes, tramitando ao mesmo tempo, com tributos de complexidades já eram complexos e a gente está incluindo outros 2 com outra complexidade também nesse meio período. Mas eu imagino que a partir de 2033 essa complexidade passe a se tornar um pouco mais fácil. Acho que na teoria também esses tributos eles tendem a ser iguais, então a complexidade que a gente tem federal, em nível federal é uma coisa, estadual é outra, com suas particularidades. A legislação hoje prevê que esses novos tributos, IBS e CBS, eles vão ter a mesma cara, a mesma base tributária, vai incidir sobre a mesma coisa, com a mesma alíquota. Então, por um lado, a gente espera que vá facilitar ali a partir de 2033. Mas isso vai depender de muitas variáveis, se os sistemas vão estar funcionando direito, como que vai funcionar isso no dia a dia. E qual vai ser o entendimento dos órgãos em relação a esses assuntos. Você falou aí um ponto que me trouxe uma outra dúvida. O IBS e o CBS, então, assim, eles não vão ter, ou vão ter a variação alíquota que hoje tem, por exemplo, para o município e para o estado, por exemplo. ICMS, né, que é estadual, se eu não me engano, a depender do município é uma alíquota, no outro é outra. Isso vai ter também nesses impostos ou não? Como que eu vou ser claro? A CBS ela vai ter uma alíquota para todos os bens e serviços específicos, vai ser a mesma alíquota, com exceção das exceções que estão na própria lei complementar. Sim. Então, por exemplo, se a minha alíquota hoje vai ser 26, aí para todos os produtos e serviços vai ser 26, exceto aqueles que têm a redução de 30, redução de 60 ou redução a 0. Independente de onde, se é São Paulo, Rio de Janeiro, independente. Exato, aí o CBS vai ser a mesma. IBS, aí a gente vai ter 2 alíquotas separadas para gerar uma final, que é a alíquota do município e a alíquota dos estados.
E aí vai ter a mesma característica. O município e o estado ele tem que ter a mesma alíquota para todos os bens e serviços, exceto aqueles que têm previsão específica de redução a 26, a 30, redução a 60 e redução a 0. Mas, em teoria, todos os bens e serviços vão ter a mesma alíquota dentro de um município. Vai ter uma alíquota dentro de um estado, vai ter essa mesma alíquota para tudo. Só que o outro estado e o outro município, ele pode colocar a alíquota diferencial. Eu acho que isso já facilita bem a questão, porque assim, hoje em dia dependendo do município que você tá, é uma alíquota, dependendo do estado que você tá, é outra. Se o estado e o município já forem a mesma, já facilitou um ponto. Exato. Já facilitou um ponto, porque assim, aqui nesse estado, independente do município que eu tiver, eu já sei que é essa... Dentro do estado eu já vou saber quanto que eu vou pagar pro estado. Exato. Mas aí eu vou ter a alíquota do município também, que a alíquota do município ela vai poder variar. Mas eu sei que dentro do município de São Paulo, todos os bens e serviços, tirados aquelas exceções, vai ser aquela alíquota. Dentro do município do Rio de Janeiro, eu já sei que a alíquota do estado vai ser aquela e a alíquota do município vai ser aquela. Ainda vai ter uma complexidade, mas... um pouco mais simples do que é hoje. Do estado vai ser a mesma, do município pode variar, mas assim, dentro daquele município... Ela vai ser a mesma para tudo que envolver aquele Exatamente. Imposto. Entendi. Exatamente. Entendi. Eu voltei no assunto da reforma tributária só para... Eu fiz uma pergunta pro Cata se o que ele achava, se era uma simplificação, não era uma simplificação, ia piorar, ia melhorar. Ele disse que ele acha que no momento da transição vai ser bem complexo, mas quando a partir de 2033 estiver tudo alinhado, ele acha que vai simplificar um pouco como é feito a arrecadação e os impostos para as pessoas. E aí até uma dúvida, quando ele foi falando, eu esclareci uma dúvida que era se ainda ia haver essa variação, um município é uma alíquota, outro município é outra, um estado. Aí ele falou que sim, vai ter essa variação no IBS, né? No CBS não, vai ser CBS tudo não. Igual, mas no IBS... cada município tem uma sua alíquota e o estado tem uma. Então, basicamente, é bem parecido com o que tem hoje em dia. Mas vai ser para todos os produtos. Mas vai ser para todos os produtos dentro daquele município. Eu não sei, eu acho que a gente bateu basicamente nos assuntos principais. O tópico e o assunto que a gente queria abordar era basicamente a reforma tributária, que eu acho que é o mais importante hoje em dia. E aí, assim, eu não sei se você tem mais alguma dúvida, mas eu acho que a gente... Não tenho uma dúvida. Eu queria só que ele, com a experiência que ele tem, o que você recomenda para a indústria, para os prestadores de serviço? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Qual a recomendação que você dá pro, próximo ano? Qual cuidado? Enfim, os primeiros cuidados, primeiras preocupações... Primeira preocupação de bate-pronto é confirmar com o contador e com quem faz os sistemas internos ali, os ERPs das empresas, se eles estão se preparando para essa mudança, principalmente alteração de layout, se eles estão acompanhando isso junto com as empresas que fazem o sistema e a contabilidade. Se não, a partir de 2026, eles possivelmente vão ter problemas até para continuar a atividade deles, porque eles não vão conseguir emitir a nota fiscal. E no segundo momento é começar a fazer conta. Eles precisam começar a fazer conta de qual vai ser o impacto das aquisições dele, das vendas deles. Então eles já precisam começar a fazer um planejamento tributário, até para ver qual vai ser o impacto na atividade deles, se eles vão passar a recolher mais, se eles vão passar a recolher menos, qual vai ser a alteração no fluxo de caixa deles ali com os novos tributos. E um outro ponto também importante é revisar contratos. É muito importante que sejam revisados contratos atuais, porque para passar a prever a nova forma de cálculo dos novos tributos. Então, não sei se os contratos das empresas estão já considerando os tributos por dentro que o preço dele vai ser por dentro do valor da atividade, que os novos tributos eles vão passar a ser por fora. Então, existem alterações que precisam ser feitas contratualmente também, para ajustar para o novo sistema tributário. Essa questão do contrato é muito bem pensada, é verdade. Vai mexer tudo, né? Vai ter que mexer tudo e precisa já ir avaliando para que não seja pego de surpresa, mesmo com essas fases de transição, não seja pego de surpresa. Então precisa saber já o impacto, mas é porque você falou, depender da área, às vezes o negócio não dá para seguir. Exato, e aí o impacto também vai ser
precisa ver qual é o fornecedor que ele está comprando o material, para quem ele está vendendo, porque se ele está comprando de empresa do Simples Nacional, ele pode ter um impacto X, e se ele está comprando de uma empresa que não é do Simples Nacional, ele pode ter um impacto Y. Se ele está vendendo para outra empresa, tem que ver também qual impacto isso está tendo na venda dele. Então, tem muitas variáveis que cada setor, cada atividade específica tem a sua particularidade, que é bom os empresários já estar por dentro e ver como que isso vai mudar a lucratividade dele no fim do dia, que é o que o empresário quer. Entendi. Cata, queria agradecer mais uma vez por você ter topado vir aqui, né, nesse projeto novo. É só o 3º episódio, a gente ainda vai melhorando as coisas. Acho que foi muito legal você vir aqui, acho que você explicou muita coisa, você esclareceu muita coisa da reforma. Eu basicamente tive uma aula aqui da reforma. Hoje eu já consigo nos barzinhos falar da reforma tributária, entendeu? Já vai dar aula. Hoje eu já consigo falar da reforma tributária nos barzinhos. E foi muito legal, acho que a gente aprendeu muita coisa, acho que tem muita coisa que vai vir ainda. Queria te agradecer, vou deixar um espaço aí para você falar as suas redes, divulgar o seu Instagram e tudo mais, o que você quiser falar também, final aí. E a gente faz uma última pergunta, na verdade, para todo mundo, que é para indicar alguém para vir aqui. Então você já vai pensando em alguém aí a ser indicado. Tá, beleza. Queria só agradecer também, né? Tô um pouco nervoso, não sou midiático. Não, mas assim, foi bem aparecendo. Queria agradecer, espero que eu tenha sido minimamente claro. Às vezes eu saio falando um pouco rápido. Espero que eu tenha sido claro, tenha ajudado a tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Estou à disposição também para participar de novos podcasts aí, novas gravações também sobre o tema de reforma tributária, porque reforma tributária a gente tem todo dia, como a gente falou, vai continuar alterando, tem reforma da renda, tem alterações de TCMD, tem diversos temas tributários que a gente pode conversar. Então, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem contar comigo. Obrigado, agradeço de novo o tempo, a paciência de vocês e estou à disposição. Agradeço de novo. Fala as suas redes aí. Minhas redes, meu particular é @FábioCata, e o nosso escritório é o Petri Terra Advogados, que é @PetriTerra no Instagram, no LinkedIn. Segue lá a gente também para fortalecer, incentivar o nosso trabalho também, precisando de qualquer coisa na área tributária, principalmente na área tributária, relações governamentais. Nossa especialidade hoje são essas duas áreas. Então, conte conosco também para seus clientes, a gente pode continuar fazendo trabalhos, parcerias juntos, seja na área tributária, seja na área trabalhista, previdenciária de vocês, e conte conosco. Já estou encerrando aqui, você quer falar alguma coisa de encerramento? Só parabenizar pelo conhecimento, pelo currículo e incentivar, seguir nesse caminho que vai ter sucesso, vai dar certo, vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Obrigado, tá bom? tomara. Foi muito bom, né? Esclareceu bastante coisa da reforma. Foi ótimo. Bom, faltou indicar alguém. Bom, o primeiro que eu pensei, eu acho que você já deve saber também, eu acho que talvez já tenha sido indicado pela Ana, que são 3 que eu penso, né? Primeiro é o Renato, atual gerente lá na Federação Paulista de Futebol. Acho que ele tem muito conhecimento no direito desportivo. É o Renato Renatini. Só um, posso indicar outros Pode também. indicar quando você quiser, ué. A gente tem o Ricardo Dalmasso, que atualmente está na Ricardo Meta. Interessante, sim. É um assunto muito complexo ali também, de questões de Instagram, WhatsApp e tudo mais. Ele está muito envolvido lá em Brasília também, compliance, dados. Eu acho que ele é um nome de muito conhecimento aí que pode ajudar vocês bastante. E tem o Schaffer. Tem o escritório dele de civil, arbitragem também. Eu acho que é um assunto muito interessante para as empresas, que pode vir aqui com o maior prazer. Os 3 eu tenho certeza que vão vir sorridentes, de portas abertas. Gostei muito dos nomes, todos veteranos meus também. Exato. Eu vou falar com eles, que acho que eles têm assuntos bem interessantes. Bom, gente, obrigado. Mais um episódio do Voz Jurídica, o nosso podcast, nosso projeto aqui do TDA, Tirola do Arte Advogados. Convidado de hoje, Dr. Fábio Cata, do Petri Terra Advogados. Se inscreve no canal,
para ter mais conteúdos como esse. Os cortes devem sair aí depois do vídeo completo. Se inscreve, curte, comenta o que vocês acharam, se gostaram, se foi esclarecedor. Muito obrigado e até a próxima.